Oi, meu nome é Sara Gomes, sou proprietária do Balance Studio de Dança e idealizadora do método BSD. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o queridinho das professoras, que é a disciplina dentro da sala de aula. E quando nós falamos em balé, logo vem a associação a essa disciplina. Ele é tão famoso, o balé, por ter essa disciplina. Disciplina em relação ao fardamento, como a bailarina deve se comportar durante a aula. E muitas vezes é complicado manter essa disciplina em sala de aula. Se você está começando agora com o ensino do balé, né, talvez esteja sentindo na pele toda essa dificuldade de manter as alunas organizadas na sala, mantendo a atenção ao que está sendo passado. E essa disciplina ela é importante. Por que é importante? Porque vai nos ajudar a organizar a rotina da aula, vai ajudar as crianças para que os exercícios aconteçam de maneira melhor para elas, que elas consigam entender. Então imagina se na hora de entregar um determinado adereço para a aula, todas virem para cima de você, para pegar tudo de uma vez, não respeitar uma fila, já vai criar aquela situação de desorganização e bagunça e acaba atrapalhando a aula, não é verdade? Então, vou citar algumas situações do que pode ser feito para melhorar a disciplina em sala de aula. A primeira coisa, a gente precisa entender que as crianças, qual é o comportamento natural das crianças entre 3 e 6 anos, 2, 6 anos, a gente fala sempre do baby class, que é essa faixa etária entre 3 e 6 anos, 3, 5 anos em algumas escolas. E as professoras questionam bastante de como passar, como prender a atenção dessas alunas. Uma vez que as crianças hoje em dia são tão estimuladas, são tão conectadas o tempo todo, como prender as atenções dessas alunas na aula do balé. Então, a primeira coisa é, você, professor, professora, tem um bom planejamento? Porque tudo começa com o seu planejamento. Se você tem um planejamento e esse planejamento não está dando certo, é hora de você voltar e rever seu planejamento para ver se está tudo ok, tá bom? Segunda coisa, o que eu tenho colocado no meu planejamento? Os assuntos que eu quero passar para as minhas alunas, eles são coerentes à idade? A forma como eu estou aplicando esses conteúdos, eles estão associados à idade da criança? Então, como a gente sabe de todos esses estímulos que elas recebem o tempo todo, o tempo todo elas sendo estimuladas, quando chega na aula do balé, vem aquele choque, dependendo de qual tipo de professor você é. Se você é um professor mais tradicional, ou se você é um professor que já utiliza a ludicidade na sua aula, que já entende a importância da ludicidade, que é um assunto que a gente já conversou aqui no canal, a respeito da importância da ludicidade no balé infantil. E aí, se você não viu, volta lá para ver, que é bem legal. E quais são as primeiras coisas? Vou começar a dar aula e vou pegar uma turma totalmente nova. O que é que eu posso fazer para auxiliar a disciplina? Bom, a primeira coisa é você manter a constância em tudo que você vai fazer, certo? Você precisa, claro, ter o pulso firme. Quando eu falo pulso firme, não é ser um sargento, tá? Mas que precisa ter regrinhas na aula. Precisa ter momento para beber água? Sim. Momento para ir no banheiro? Sim. Claro que vai ter aquela aluna que vai estar, que se ela chegar muito apertada, e é engraçado porque a gente, enquanto professor, a gente consegue, não sei, acho que é uma dádiva de Deus, a gente consegue, parece que tem um radar que sabe, não, essa aqui tá de zoeira, essa aqui tá, não, essa aqui realmente quer fazer xixi. A gente consegue fazer esse filtro, a experiência consegue
a gente consegue diagnosticar esses casos. Mas se você educa a sua turminha a ir no banheiro antes da aula começar e naquele momento da aula ou num determinado momento da aula, isso, todas as aulas, elas vão se adaptar, certo? Para que não vire bagunça. A fila, respeitar a fila, fila para entrar, local correto para sentar. Quando for começar as atividades, vocês vão ver que a proposta é que esse aquecimento, esse momento inicial, que a gente chama de saudação, se você ainda não conhece o método, e você vai conhecer, enfim. E aí esse momento acontece primeiro em círculo, e você já tem um local onde a criança vai ficar. Então nas primeiras aulas talvez ela se sinta deslocada, mas aí depois ela vai aprender que ela precisa chegar, que precisa ficar naquele lugar e que vai acontecer aquele momento e que depois daquele momento vai para uma fila e que vai ter um exercício e que naquele exercício vai ser executado aluna por aluna ou de duas em duas alunas. Enfim, que depois daquele momento vai ter a pausa para beber água ou que depois daquele momento vai ter uma dança coreografada, enfim. Então, acostumar as alunas a essa rotina. É difícil? Tem turma que é super tranquila. Você começa e a aluna já entra no embalo, até as novatas, elas chegam para fazer uma aula experimental e aí ela já vai se habituando com o que está acontecendo e ela já vai entendendo que precisa seguir as outras. Tem turma que é mais agitada, que enquanto você está fazendo o exercício, demonstrando o exercício, a aluna está se pendurando lá na barra. Ou a aluna está lá mexendo no espelho, ou mexendo com as amiguinhas. Então a gente precisa fazer um filtro também sobre o que é considerado indisciplina. Então ela está na filinha, esperando a vez. E aí ela quer contar uma história, porque criança adora contar as histórias, as vivências. Às vezes o assunto não tem nada a ver com a aula e ela vem com a história. Tia, meu cachorro fez isso, fez aquilo. Então isso não é uma indisciplina, tá certo? Isso não pode ser considerado disciplina. E aí ela precisa, mas ela querer passar na frente da coleguinha na fila. Então você precisa chegar, conversar com ela, dizer que não é certo aquilo, que ela precisa esperar a vez. Sempre ter o jeito de falar, abaixar na altura da criança e explicar. E vai acontecer de muitas vezes o quê? Ela olhar para você, ouvir o que você falou e correr para fazer exatamente o que ela estava fazendo. E ela vai se jogar no chão e começar a limpar o chão lá com a barriga, por exemplo. E aí você vai chegar para ela e vai fazer exatamente as etapas que eu falei antes. Chama com carinho, diz que agora é outro momento, que depois a gente pode se espojar no chão, em outro momento da aula, explica. E aí ela vai olhar para você, vai sair correndo e vai se espojar no chão novamente. Então é um trabalho de formiguinha, como eu costumo falar, que requer muita paciência de nossa parte, mas nós também precisamos ter uma compreensão do momento da criança. Né? Às vezes é o único momento de diversão que a criança tem, além do momento da aula de balé. E no momento certo ela vai entender que vai ter momento para tudo na aula. E outro ponto tem agressividade durante a aula, né? Xinga, ofende, empurra, machuca, então também precisa chegar e conversar com a criança a respeito daquele momento. E se for em situações mais graves, né? Porque é muito normal você lidar com crianças que mesmo tão pequenas já têm o hábito de mentir, de criar situações, e aí a gente acaba entrando em outro assunto porque envolve muito o sociocultural mesmo da criança, a vivência com a família e outras coisas. Mas primeiro passo, a conversa com carinho, sempre mostrando que tem um objetivo geral, que é a aula acontecer,
Então, se você não ficar na fila, vai atrapalhar a outra amiguinha e a outra amiguinha não vai conseguir fazer. Espera a vez para poder ser a sua vez, né? Outra coisa, assim, não colocar sentadas esperando. Geralmente os movimentos não são tão extensos. Então, se eu vou fazer uma sequência de diagonal e aí a gente está trabalhando saltos, então é rapidinho que cada um vai fazer. Então, não sentar e se acomodar e ficar esperando e ficar brincando. Não tem porquê, porque aí você acaba dispersando aquilo que você está propondo. Outra dica do que pode ser feito, tá? Pode ajudar nos momentos da bagunça, nos momentos de desespero, que alguém levanta alguma coisa e todo mundo quer falar ao mesmo tempo, e aí o que a tia preparou para fazer não consegue falar, e aí você pode vir com a história. E aí é super legal, porque criança adora história. Então você pode chegar lá, tá lá no meio da conversa, cada uma falando, tia, ela tá fazendo isso, só que você chega lá no meio do círculo e faz. Era uma vez uma princesa que estava na sala de aula do balé. Todas vão prestar atenção no que você está falando. Todas vão prestar atenção no que você está falando. E essa princesa tinha um anel. E aí você vai desenvolvendo a história. A princesa precisava chegar no castelo. Pode ser até a outra personagem. A sereia. Elas adoram sereia. E todas as bailarinas foram convidadas para uma festa. Mas para entrar na festa precisava fazer uma fila. E elas vão entrando no clima e aí você vai conseguindo uma reorganização do que estava sendo feito, certo? Não se desespera. Outra coisa é acho que eu já citei também, né? Que é não deixá-las ociosas. Por exemplo, tá lá na fila, em vez de estar na fila, deixar sentada. Porque aí elas vão começar a se distrair com outras coisas, e na fila elas estão esperando a vez delas. Então já vai chegar a minha vez de novamente fazer exercício, né? Que mais? Vamos lá. O que é que eu posso fazer em relação ao barulho? Então, você pode ter um termômetro na sala, e aí você pode fazer de material de EVA, enfim, onde você tem lá uma carinha feliz e uma carinha triste. E pode fazer feito um ponteiro do relógio, sabe? Um ponteiro assim como de um nível, para passar de um nível para o outro. E aí, nesse relógio, quando elas estão bem comportadas, participando das atividades, isso eu considero comportadas, tá bom? Na minha aula, tá realizando atividade, tá ok. Esses momentos de felicidade, de contar história, não são considerados em disciplina. E aí, tá lá, um rostinho feliz, porque elas estão participando. E aí, se começa a brigar, alguma coisa do tipo, elas vão lá e mexem, o ponteiro do comportamento, como tá, alguma coisa assim do tipo. Outra coisa também é que já abordei no meu curso também, que é a caixinha do comportamento. Então, são duas caixinhas mais ou menos do mesmo estilo do ponteiro, onde nós temos a caixinha triste e a caixinha feliz. E a gente coloca o nome das crianças no palitinho do picolé, ou o nome escrito. E aí você vai fazendo a chamada e você vai dizendo, a fulaninha vai ficar na caixinha triste ou na caixinha feliz. E aí interessante é que as alunas, elas conseguem identificar, não estava comportada, não, mas agora ela vai se comportar para ficar na caixinha feliz. Então é interessante também utilizar a caixinha, porque elas querem que o nome delas fique na caixinha feliz. Outra coisa que você pode utilizar também é um bichinho de pelúcia, né? Eu uso a Tuga, mas vocês podem utilizar qualquer outra personagem, qualquer outro bichinho e dizer que aquele bichinho ele não gosta de muito barulho. E é uma atividade da educação infantil, né? E é bem legal. Alguns utilizam o nome como Monstrinho do Silêncio. Eu particularmente não gosto do nome Monstrinho, mas aí nós falamos que ele não gosta tanto de barulho. E aí a gente, por respeito àquele bichinho que tá ali,
a gente não faz muito barulho. E as crianças entram também no clima e diminui aquele momento de alvoroço na aula. E aí vem a questão, que também é bastante questionável, sobre o castigo. Alguns utilizam o termo castigo, outros utilizam o termo cantinho do pensar. E a verdade é que quando a criança ela fez alguma coisa de errado, se ela bateu, se ela ofendeu, e aí você conversou com a criança e mesmo assim ela repetiu e depois de novo e de novo, você pode... muitos utilizam o cantinho de pensar, você vai pro cantinho de pensar. Mas a verdade é que a criança está chateada. Ela está muito chateada porque ela foi repreendida. Ninguém gosta, né? Às vezes nem a gente gosta de ter a maturidade de entender que fez uma coisa errada. E aí ela está chateada. E ela não quer ficar ali no cantinho do castigo. E aí você fala que ela está no cantinho do pensar. E a criança vai associar que pensar é uma coisa ruim. Então, não funciona essa questão do cantinho do pensar. E o castigo também é outro ponto. A criança ela foi para a aula do balé para aprender, para se divertir, para socializar, para tantas coisas legais, para somar na vida dessa criança. E aí ela fica de castigo, vendo todas as outras crianças fazerem as atividades e ela lá no castigo. Então, é importante que você converse com a criança, explique. E se for o caso de uma situação que ela tenha machucado alguém, que ela tenha desobedecido uma coisa, que você veja, que você tenha visto que poderia machucar, se pendurou na barra de cabeça para baixo, alguma coisa assim desse tipo, porque geralmente por ser num ambiente onde tem aula para criança, a gente precisa tomar um cuidado para não ter objetos e coisas que venham colocar em risco as crianças. Mas no caso da barra, praticamente todas as salas de aula de balé têm barra, né? Porque tem aula para outras faixas etárias também. Então, eu cito a barra porque é comum as crianças quererem se pendurar na barra naquele primeiro momento, nas aulas iniciais, até entenderem que não pode. E aí você explica que não pode, que ela pode cair, que ela pode bater com a cabeça, que ela pode se machucar. Mesmo assim ela continua, certo? Então você vai chegar para conversar com ela, faz, a gente faz uma atividade bem legal agora e você vai ficar só observando porque você não está obedecendo uma coisa que é para o seu próprio bem, porque se você cair, machucar a cabeça, e aí você vai o tempo todo mostrando a criança, tá? Não é correto você simplesmente tirar a criança, você não vai participar e exclui a criança da atividade e deixa a criança lá no canto, né? Esse momento dessa fase inicial do ensino do balé, do baby class, como a gente chama, é um momento tão mágico, tão importante, serve lembranças tão maravilhosas para a próxima faixa etária, para o próximo nível. E aí a gente pode acabar construindo uma coisa ruim para a criança. E essa não é a nossa proposta. Nossa proposta é que a criança ela aprenda o balé, que ela ame o balé, ela se sinta bem fazendo balé, que ela queira voltar para as aulas do balé. Então, só relembrando, as filas para a entrada, para ir ao banheiro, elas são muito importantes. Marcação de lugares onde cada uma deve ficar ou entrar na sala e onde vai guardar seu material, por exemplo, né? Ter cantinho para tudo. Essas rotinas ajudam a criança. A dica lá do ponteiro, do comportamento, a caixinha do comportamento também. O nosso amiguinho que gosta do silêncio, a história que você pode contar no meio da bagunça para ajudar as crianças a retomarem o raciocínio do que está sendo feito. E a ludicidade nas aulas, é muito importante a gente respeitar a forma como as crianças aprendem. E lembrando que a gente tem uma concorrência que é toda essa conexão que as alunas vivem hoje,
tão ligadas, tão estimuladas. E o nosso desafio é esse. Então, se você ama ensinar, você não vai desanimar com a bagunça. Você vai pegar essa bagunça e vai organizar ao seu favor. Então, se você gostou desse vídeo, você clica aqui em gostei, deixa o seu comentário, tá bom? E se você quiser mais material, também deixa seu comentário aqui. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, também deixa seu comentário aqui, que lá a gente tá sempre divulgando dicas, materiais e outras coisas, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.